Meu nome é Camilo Pereira Carneiro, eu sou professor da ESPM, do curso de Relações Internacionais e do curso Audiplo, preparatório para a carreira diplomática. Também dou aula na URGS, no programa de pós-graduação em Estudos Estratégicos. Eu comecei a estudar a fronteira a partir do meu mestrado, no Rio de Janeiro ainda, sou carioca. Eu fiz o mestrado em Geografia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ali já havia um grupo que fazia o estudo da fronteira do Brasil com os países vizinhos, né? São 10 países, né? Se a gente considerar a Guiana Francesa como França. E aí eu, dentro desse grupo, passei a estudar inicialmente a fronteira Brasil-Argentina. Aí o meu mestrado foi sobre a fronteira Brasil-Argentina. A partir de então, eu entrei em contato em congressos e seminários com outros grupos que me fizeram convites. Eu participei então de outros grupos de investigação. Cheguei ao Amapá, fiz a pesquisa nas Guianas, nas três, Guiana Francesa, Suriname e Guiana. Fui a Roraima também. E então eu comecei, desde 2006, a trabalhar várias partes da fronteira do Brasil. E eu comecei a conhecer a realidade, né, da fronteira, que é uma realidade que volta e meia ela se aproxima muito. Claro, a fronteira de cada país tem uma característica muito peculiar que não se repete, mas a gente tem algumas similaridades, né? Por exemplo, a fronteira é um lugar com pouca infraestrutura via de regra. São poucas as cidades de fronteira que têm infraestrutura de comunicação, ou aeroporto, ou rede de hotel, ou sistema de educação, saneamento básico e adequado, né? A gente tem a maioria das cidades de fronteira que, né, existem no Brasil com esse quadro de abandono e relativo isolamento por conta mesmo da falta de ligação com o interior do território brasileiro, né? E a gente vai ter ali um índice de desenvolvimento humano normalmente mais baixo do que em outras partes do estado fronteiriço. A exceção no Brasil são cidades como Foz do Iguaçu, Uruguaiana e Santana do Livramento, que são cidades atípicas, que possuem aí uma rede de infraestrutura urbana bem densa, né? E são essas as cidades de fronteira normalmente que os brasileiros conhecem, né? Mas a maior parte das cidades de fronteira realmente são muito pouco conhecidas pela maioria da população. Eu estive no estado de Roraima, né? A gente tem então a capital Boa Vista, que conecta a fronteira, a cidade única que existe na fronteira com a Venezuela, chama-se Pacaraima. Ele é uma rodovia, na verdade, que conecta o Brasil até a Venezuela, é uma única rodovia, então só tem esse ponto de passagem. De um lado da fronteira brasileira a gente tem a cidade de Pacaraima e do lado venezuelano é uma cidade chamada Santa Helena do Guairém. E essas cidades elas são pequenas, né? De um lado um pouco mais de 25 mil habitantes, do lado venezuelano, do lado brasileiro algo em torno de 10 mil, um pouco menos até, né? Com o fluxo de imigrantes, a tendência é que essa população aumente. E aí você tem uma distância da fronteira para Boa Vista de ser um pouco mais de 200 quilômetros, né? De estrada. Essa estrada não para em Boa Vista, ela segue até Manaus. Então, ao meu entender, o maior polo econômico daquela região, que é possível de se chegar via terrestre, é Manaus. A minha percepção é que os venezuelanos, quem puder, não vai ficar em Roraima. Roraima tem muito pouca oportunidade de trabalho, eles vão tentar, acho que alternativas mais adiante. A distância de ônibus entre Boa Vista e Manaus é de 12 horas, eu fiz esse trajeto de noite, e aí você possui aí essa possibilidade maior de inserção, né, na economia brasileira através de um posto de trabalho. Essas pessoas, então, elas são vítimas de uma crise que ocorre na economia da Venezuela desde 2013. Ainda era o governo Hugo Chávez, era o final, né? Ele vai falecer, e o presidente Nicolás Maduro assume. Essa crise ela tem uma continuidade, né? A crise econômica. Ela é agravada em 2014 e a partir de 2014 com a queda do preço internacional do petróleo. Então a economia venezuelana ela depende do petróleo, né? Praticamente a base de toda a economia do país, a exportação de petróleo. E o preço do petróleo que despenca, né, de 120 dólares o barril para cerca de menos de 30 em alguns dias de cotação, isso vai abalar muito severamente a economia do país. Então há ali uma situação em que o governo ele comete uma série de erros, o governo Maduro,
Maduro, ele comete uma série de erros em termos de administração e gestão da economia, ele vai acabar agravando a situação econômica do país, os empresários, eles passam então a também sabotar o governo, então parte do empresariado ele é tendencioso mais a ser favorável à oposição, o governo então ele persegue essa oposição, existe uma ditadura, né, classificada por muitos como uma ditadura, que se mantém no poder e que persegue essa oposição. A população ela sofre com a escassez de produtos de todo gênero, né, a falta de produtos de primeira necessidade, as prateleiras dos supermercados então vêm ficando vazias. Essa parcela da população que busca outros países, ela foge desse cenário de crise econômica, desemprego e uma falta de perspectiva de melhora, né? O governo então ele já marcou uma próxima um próximo pleito, né? Eleições para abril, e aí a comunidade internacional vem acusando essas eleições de fraude. Então, é uma forma de se manter no poder e justificar porque esse governo não sai. Os imigrantes, normalmente, eles não têm apenas o Brasil como destino, muito pelo contrário. O maior fluxo de venezuelanos está na Colômbia. Né? São entre 550 mil e 1 milhão de venezuelanos na Colômbia. Né? O fluxo que entrou no Brasil até o ano passado era um registro estimado pela Universidade Federal de Roraima, que existiam entre 30 e 40 mil venezuelanos no Brasil. Então, são 40 mil comparados com 1 milhão, é bem diferente. A Colômbia recebe um impacto muito maior dessa crise venezuelana. Outros países da América do Sul também têm recebido, sobretudo a partir de 2015, quando essa crise se agrava, né? Então, 2015 para cá, a gente tem percebido esse aumento do fluxo de pessoas que fogem da situação difícil que se encontra a Venezuela. A Venezuela tem a maior inflação do planeta, né? Segundo o próprio governo, ano passado essa inflação superava 600% ao ano. Os números de outros institutos, né, do FMI, do Banco Mundial, são muito maiores, né? Mais de 1000% ao ano. Então, quer dizer, é uma situação dramática, há uma série de erros em termos de economia, que são medidas equivocadas tomadas pelo governo Maduro, que fazem com que essa situação se agrave. A população de imigrantes que entra no Brasil hoje, ela está estimada, né, de população que não fica apenas em Roraima, mas em todo o território brasileiro, entre 50 e 60 mil venezuelanos. Tá? A Prefeitura de Boa Vista, ela tem um dado que é contestado pela Universidade Federal de Roraima. A Prefeitura de Boa Vista, ela afirma que existem 40 mil venezuelanos, desse universo de 60, na cidade de Boa Vista. O que é estranho, segundo os pesquisadores do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Roraima, porque isso significaria 10% da população de Boa Vista. E os pesquisadores não identificam 10% de estrangeiros na cidade. Então é uma cifra talvez superestimada. A dificuldade de se saber exatamente quantos venezuelanos tem no Brasil é por conta de que, como o país faz fronteira com o Brasil, muitos entram, compram mercadorias nos supermercados e retornam. Então não se sabe realmente quem é que fica, né, no estado de Roraima ou que se dirige a outros estados do Brasil. A fronteira, então, como é uma fronteira seca, você passa e você não necessita apresentar documento, você cruza, como aqui na fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai, a pessoa passa do outro lado da rua e já está em outro país. Lá a situação é semelhante, porque você tem duas cidades gêmeas, né, uma fronteira seca, as pessoas passam a pé e você não é cobrado para passar naquele momento na frente do posto policial para receber o carimbo no passaporte, por exemplo. Isso não é cobrado ali. Então, essas cidades de fronteira, você não tem como saber quem é que vai ficar no país ou quem vai comprar alguma mercadoria para retornar, porque não há essa exigência, esse controle de cada um que passa. O que ocorre é que se a pessoa estiver dentro do território brasileiro, longe da fronteira, e for parado num ponto de fiscalização, aí ele vai ter que arcar com as penalidades por não ter recebido o carimbo de entrada no seu passaporte, né? Ele vai ter entrado de forma irregular. Para ficar no Brasil, ou ela precisa de um passaporte ou de uma documentação que ela tira no posto da Polícia Federal. E aí existe um posto da Polícia Federal que tira esse documento, que poderia tirar esse documento para os venezuelanos em Boa Vista, né? Só que o que acontece é que os venezuelanos, eles tentam
receber ali um status de refugiado, né? O status de refugiado garantiria a eles uma série de direitos, inclusive o direito a ter um CPF e tirar uma carteira de trabalho, né? E já ter o direito também de não ser mais passível de deportação. Então, é esse documento que o governo brasileiro está dificultando, né? Porque alega que deve ser analisado caso a caso, né? Então, uma massa de 60 mil pessoas, todos tentando tirar o documento, e o governo federal relutando em dar esse documento por conta desses direitos. Seria aí talvez uma atitude política do governo, com medo de sobrecarregar os serviços públicos de saúde, educação, nas cidades de Roraima, que não têm condições de receber tantas pessoas. As piores situações não são daqueles venezuelanos que vêm dos centros urbanos, são dos indígenas, né? Existem muitos índios venezuelanos que são parte da população mais pobre do país, que aí entra em situações muito precárias, mesmo sem documentação, e eles sobrevivem nas ruas de Boa Vista hoje em dia, como mendigos, né? Vivem da doação, da boa vontade da população local, que dá comida, oferece um lugar para tomar banho. Esse contingente é o mais marginalizado de todos, é um contingente que não aparece muito nas estatísticas, que eles são, inclusive, marginalizados dentro do próprio país, né? Os indígenas da Venezuela, e essa população em situação mais precária. O OBMIGRA é um organismo que se encontra em Brasília. Desde 2013, ele vem realizando um trabalho bem interessante em relação às migrações internacionais, né? E ele tem dados interessantes sobre isso. O perfil majoritário, a gente tem pessoas de todo tipo, mas majoritariamente são jovens, né? Que vão ter por volta de 20 a 39 anos e do sexo masculino, cerca de 63% nesse perfil. Logicamente que existem outras pessoas com outro perfil, mas esse aí de 63% é esse contingente de jovens com esse perfil do sexo masculino. É porque aqui a gente tem o caso de uma fronteira terrestre entre dois países, né? O Brasil faz fronteira com a Venezuela. Na Síria, para chegar à Europa, tem que cruzar o Mar Mediterrâneo ou outros países, até chegar no continente europeu, né? E é diferente, é mais difícil. Aqui não, a gente tem uma rodovia com ônibus. A maior parte, até o ano passado, dos venezuelanos vinha de ônibus, chegava em Boa Vista de ônibus. Você tem essa conexão não só até a Boa Vista, mas a mesma linha vai até Manaus. Então, os que têm dinheiro não ficam em Boa Vista, né? Boa Vista, então, uma população de 400 mil habitantes, mais ou menos, e não tem muita infraestrutura e postos de trabalho para receber tanta gente. Manaus, com mais de 1 milhão, já tem aí, com a experiência dos haitianos, né? Que a partir de 2010 passaram a chegar no Brasil pela floresta amazônica, pelo rio Amazonas e sobretudo pelo Acre. Manaus já tem um know-how e já tem ali um centro de acolhida ao migrante. Então Manaus já teria mais condições de receber esse contingente, né? A ideia é que o Brasil tivesse uma política adequada a receber esse fluxo. O Brasil tem um percentual muito pequeno de imigrantes na sua população. É menos de 1% da população brasileira, né? Para você ter ideia, na Argentina, 4% da população é de estrangeiros. E aqui, menos de 1%, o Brasil é um país muito maior do que a Argentina, tem muito mais população, ele poderia receber muito mais imigrantes. O problema é que Roraima não tem condição de receber sozinha esse fluxo. Deveria haver uma política do governo federal de transferir essas pessoas para os outros estados da federação, né? Redistribuir esse fluxo, né? E como o governo não tem tomado iniciativas relativamente eficazes, a gente está vendo aí uma situação relativamente de abandono desse contingente à sua própria sorte, né? Falando só em relação ao que está sendo feito para os imigrantes, o governo ele teve um discurso recentemente, o governo Temer, em que mostrou uma preocupação com questões humanitárias, né, em relação a esse contingente, mas quando o presidente Temer esteve em Roraima, ele, ao invés de levar os ministros da Educação, da Saúde, do Trabalho, ele só levou os membros do governo ligados à segurança e defesa, os militares. Então há um descompasso entre o discurso e o que está sendo realmente feito. Ele está preocupado com a segurança e a defesa e o controle dessa população que está entrando no Brasil. E não está levando, assim, pelo menos adiante, medidas eficazes
para minorar o sofrimento dessa população, né? Em termos de, pelo menos, regularizar a situação dessa população, documentação, fornecer documentação e serviços mínimos, né? Para essa população que se encontra nas ruas, não só de Boa Vista, como de Pacaraima, né? Ou seja, eles estão abandonados à própria sorte no momento, né?